Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio. Sejam muito bem-vindas as estudantes, as professoras e sejam muito bem-vindos os estudantes e os professores ao nosso encontro que vai falar um pouquinho hoje sobre o componente ciência, tecnologia e ética. Mas antes da gente entrar de cabeça no assunto, eu quero saudar vocês todas e todos, parabenizá-los por estarem na segunda série do ensino médio e dizer que esse é um ano que se inicia de uma forma muito especial, é um ano em que a gente começa com esperança, com fé de que as coisas vão cada vez mais voltando à regularidade. Então, ter voltado às aulas presenciais já foi uma alegria. Ter podido voltar, né, ao convívio com professoras, com professores, com os colegas, já é uma alegria, já é algo de que nós nos felicitamos muito na nossa rotina escolar. E, além dessa novidade, né, também vem por aí, já chegou, na verdade, chegou com força o novo ensino médio, que vem para tentar trazer um pouco mais de vínculo, de significado nos conhecimentos e aprendizagens que vocês vão adquirindo ao longo das 3 séries, né, do ensino médio, com o cotidiano, com a vida cotidiana de vocês. Então, o ensino médio traz essa novidade, traz essa inovação, e é precisamente sobre essa novidade, sobre essa inovação que nós conversaremos hoje. São muitos os termos novos, então, componente curricular, itinerário formativo, unidade curricular, o que será que é tudo isso? São tantos termos novos para aprender, né? Quanto mais a gente for gradualmente se apropriando desses termos, entendendo como eles funcionam, compreendendo qual é a importância e o funcionamento deles na prática, tanto mais fácil vai ser ao longo aí da segunda série, da terceira série do ensino médio, para a gente ter um ano letivo produtivo, frutífero para todos nós, para todas nós, certo? Bom, como eu já cantei a bola para vocês, hoje a gente vai conversar sobre o componente ciência, tecnologia e ética. A gente vai fazer assim uma espécie de sobrevoo, né? A gente vai olhar de cima para esse componente, mas principalmente a gente vai ter uma visão panorâmica de todo o aprofundamento curricular. Então, de quais são as unidades curriculares que compõem este aprofundamento, que é o superar desafios de humanas. Então, estou conversando aqui hoje com a galera que escolheu o aprofundamento superar desafios de humanas e escolheram muito bem, porque certamente esse seria um dos aprofundamentos em que eu, na condição de estudante do ensino médio hoje, tenderia a escolher, a me inscrever. Né? Então, esse pessoal, vocês que escolheram superar desafios de humanas, vocês estão iniciando agora, no início do ano letivo de 2022, segunda série do ensino médio, vocês estão iniciando agora a unidade curricular No Mundo, Tudo Está Interligado, certo? Então, o aprofundamento é superar desafios de humanas, a unidade curricular é No Mundo, Tudo Está Interligado, e o componente curricular do qual eu serei professora, e nós estaremos juntos no decorrer desse semestre tendo essas aulas, é ciência, tecnologia e ética, certo? Então, componente ciência, tecnologia e ética dentro da unidade No Mundo, Tudo Está Interligado, dentro do aprofundamento, superar desafios de humanas. Certo? Essa é a sequência lógica da coisa. Aí, quem escolheu o aprofundamento superar desafios de humanas, escolheu porque é bem ligado, curte bastante a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é a área de concentração, né, das temáticas, dos objetos de conhecimento que vão ser desenvolvidos, então, ao longo deste aprofundamento. Vamos começar, então, falando mais especificamente sobre esse aprofundamento. Vamos entender um pouquinho melhor como ele funciona, como ele está dividido. Afinal de contas, professora, eu escolhi esse aprofundamento, mas eu confesso que eu ainda tenho algumas coisas para entender sobre ele, para compreender um pouquinho melhor. Então, vamos respirar fundo e vamos juntos.
beleza? A gente vai, pessoal, analisar aqui juntos hoje as 6 unidades curriculares que compõem o aprofundamento curricular Superar Desafios Ed-Humanas. São 6 no total. 4 dessas unidades curriculares vão ser desenvolvidas agora na segunda série do ensino médio, portanto, no decorrer deste ano letivo de 2022, enquanto que as outras 2 serão realizadas na terceira série do ensino médio, portanto, no decorrer do ano letivo de 2023. Joia? Falei para vocês que são 6 unidades curriculares num total, e agora a gente vai começar juntos a conversar sobre a unidade curricular 1, que se chama, vejam aí na tela, No mundo, tudo está interligado. Quantos componentes curriculares compõem aí no mundo, tudo está interligado? A gente tem o primeiro, ciência, tecnologia e ética. Oh, é o nosso! Então, a gente já puxa uma sardinha aqui para o nosso lado. Esse componente é muito interessante e ele tem relação direta com o título da unidade curricular. No mundo, tudo está interligado, né? Ciência, tecnologia e ética, você quer coisas mais interligadas do que isso? Não é verdade? Então, nós temos 2 aulas semanais desse componente. O segundo componente dessa unidade se chama As Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, também com 2 aulas semanais. Vamos para o terceiro componente, de um total de 5. Este é as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Quarto componente, cultura e sociedade, e aí a gente chega para encerrar o trabalho com esta unidade curricular número 1, No Mundo Tudo Está Interligado, com uma oficina. É uma oficina de produção textual e oralidade, que também vai perfazer um total de 2 aulas semanais, e aí para quem for mais atento, mais ligado, já vai perceber lá que, primeiro componente curricular, então, tem um total de... primeira unidade curricular, então, tem um total de 10 aulas semanais, divididas em 2 aulas semanais por cada componente, são 5 componentes, aí vocês fazem as contas, certo? Então, essa é a unidade curricular número 1 do aprofundamento curricular Superar Desafios Ed-Humanas. Belezura? Vamos conversar sobre a segunda unidade curricular, pessoal. Vocês podem aí já perceber que ela também é formada por 5 componentes curriculares e eles também têm 2 aulas semanais cada. E qual é o título dessa unidade curricular? Vejam só, pessoal e coletivo. Repense suas atitudes. O interessante é que as unidades curriculares elas vão fazendo uma progressão. Então, se lá na primeira a gente começou dizendo que no mundo tudo está interligado, aqui na segunda a gente está dizendo o seguinte, olha só, pessoal e coletivo também estão interligados, o que significa que o que você faz não diz respeito só a você, diz respeito a toda uma coletividade, porque, afinal de contas, todos nós vivemos em sociedade. E é por isso que é importante tirar momentos para a gente repensar as nossas atitudes. O que a gente faz tem impacto não só sobre a gente, mas sobre outras pessoas também, uma vez que vivemos em sociedade, em coletividade, né? Aí, vejam aí na tela. O primeiro componente curricular dessa unidade é o pensamento político e democracia. O segundo se chama População em Movimento, enquanto que o terceiro, o título é Eu e o Outro, culturas no plural. E aí, esse terceiro componente curricular já deixa bem escancarado, bem explícito, né? O que é que a gente quer dizer quando a gente intitula a nossa segunda unidade curricular como pessoal e coletivo, repense suas atitudes, não é? A gente segue para o quarto componente curricular dessa unidade, que leva o nome Diferenças e Desigualdades na Contemporaneidade, lembrando a contemporaneidade e o tempo presente, este em que a gente vive, né? Então, a gente vai falar sobre diferenças e desigualdades hoje,
na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso entorno. E aí a gente caminha para encerrar o trabalho com essa segunda unidade curricular, fazendo uma outra oficina. Se lá a primeira havia sido uma oficina de produção textual e oralidade, aqui na segunda unidade curricular a gente vai fazer uma oficina de criação midiática, ou seja, de criação de peças da mídia, né? Veículos de comunicação e expressão. Para os mais atentos também, que estão aí, já bate o olho e já vê que o total de aulas semanais dessa unidade também é 10 aulas semanais. Caminhamos juntos, então, para a unidade curricular número 3, de um total de 6 unidades curriculares que compõem o aprofundamento Superar Desafios Ed-Humanas, né? Então, a gente tem aí, na unidade curricular Em que mundo vivemos, a gente tem o primeiro componente, estética da vida, com 2 aulas semanais. Segundo componente, construindo cidades sustentáveis, também com 2 aulas semanais. Os desafios da convivência. Que desafio será que a gente tem na convivência no atual mundo em que vivemos, na contemporaneidade? Um mundo que é regido por determinados valores, por determinadas formas de comportamento que são dominantes. Puxa, a partir disso, que tipo de desafios será que podem surgir na convivência, hein? E como quarto componente curricular, a gente tem, então, globalização e mudanças sociais. Para daí encerrar, pessoal, o trabalho com essa unidade, fazendo, dessa vez, não mais uma oficina, mas sim um observatório. Um observatório chamado Imprensa Global. E olha como que vai ser interessante esse encerramento, esse último componente da unidade curricular 3, porque já que a gente parte de uma unidade que se chama Em que mundo vivemos, a gente encerra fazendo um observatório da imprensa global. E quantas coisas interessantes será que a gente não pode descobrir quando a gente, claro, a gente tem acesso a toda a imprensa aqui no Brasil, nós nos informamos através da imprensa, mas quantas coisas diferentes e importantes será que a gente não pode descobrir quando a gente faz o trabalho também de se debruçar, ou seja, de olhar para a imprensa de outros países? Será que há similaridades? Será que há diferenças, convergências, aproximações? Diferenças muito grandes. Então, está aí o Observatório da Imprensa Global para fechar a unidade curricular número 3. Quando a gente fecha essa unidade curricular número 3, que também tem um total de 10 aulas semanais, divididas em 2 aulas por componente, né? Aí a gente pode ir caminhando juntos para falar sobre a quarta unidade curricular deste aprofundamento. E aí vocês vão perceber que essa unidade curricular também tem 5 componentes e ela se chama Atitudes Sustentáveis. Qual é a pegada? Aí, pessoal, tem uma coisa que é uma brincadeira, né? Uma pegadinha, digamos assim, nesse título. Atitudes sustentáveis, qual é a pegada? Porque normalmente quando a gente fala a pegada dessa pessoa, a pegada desse livro, a pegada desse filme, a gente está falando de um jeitão, assim, né? Mas quando a gente fala em termos de sustentabilidade, pegada tem o seu sentido mais literal mesmo, da marca que a gente deixa com os nossos pés. Quando a gente deixa pegadas no mundo, isto significa que nós vamos deixando resíduos, né? A gente vai deixando lixo, a gente vai deixando resíduos que
demoram muitas vezes a desaparecer. Então, pensar em pegada em termos ecológicos, em termos sustentáveis, tem a ver com pensar em responsabilidade. E não só a responsabilidade de um ponto de vista pessoal, individual, mas principalmente, porque tudo está interligado, pensar também numa responsabilidade de um ponto de vista coletivo, já que esse planeta é partilhado por todos nós e não pertence a uma única pessoa. Tá certo? Portanto, partindo dessa premissa, é que a gente pode conversar sobre a unidade curricular 4, que tem como primeiro componente, olha lá, liberdade, determinismo e responsabilidade. E aí o que estávamos conversando. Até que ponto a minha liberdade pode ir sem se tornar uma irresponsabilidade? Tá certo? E sem colocar em risco a vida de todos nós, pensando em termos de sustentabilidade. O segundo componente curricular deste aprofundamento se chama Educação para a Redução de Riscos e Desastres, também composto por 2 aulas semanais, enquanto que o terceiro componente tem o nome Povos Tradicionais e seus sentidos e significados. Aí vocês vão me dizer assim, professora, qual será a relação, o que será que tem a ver falar sobre atitudes sustentáveis, falar sobre sustentabilidade e, ao mesmo tempo, falar sobre povos tradicionais, povos originários, né? Bom, a gente tem muito a aprender com o conhecimento e a sabedoria dos povos tradicionais, dos povos originários, principalmente no que diz respeito, no que concerne à sustentabilidade, preservação e respeito pelo planeta e por todas as formas de vida, não só pela forma de vida humana. Por isso faz todo sentido a gente ter como terceiro componente deste aprofundamento, desta unidade curricular, um componente que fala sobre povos originários, sobre os povos tradicionais e seus sentidos e significados. Joia? Como quarto e penúltimo componente, aí a gente tem sociedade e meio ambiente, e aí a gente chega, então, no último componente desta unidade curricular, e a gente encerra, então, o trabalho com um laboratório. Então, até agora a gente teve 2 oficinas, um observatório, e agora a gente tem, para encerrar essa unidade, um laboratório. Um laboratório de quê? Um laboratório de produção jornalística, que se chama Divulgando Sua Pegada, daí fazendo menção direta, então, ao nome da unidade, né? Qual é a sua pegada? Então, divulgando sua pegada. Mas que tipo de pegada? Pegada no sentido da sustentabilidade, né? No sentido da preservação do nosso planeta e, em última instância, da própria vida humana, como a conhecemos, certo? Aí, pessoal, a unidade curricular número 5, que é a penúltima unidade curricular, e, portanto, vocês só vão trabalhar com ela lá no primeiro semestre do ano letivo de 2023, ou seja, no primeiro semestre da terceira série do ensino médio, essa unidade curricular se chama O Direito a Ter Direitos. Então, ela é composta também por 5 componentes. O primeiro é um componente que tem uma relação muito grande com uma disciplina da formação geral básica, que é a disciplina de filosofia, e a de sociologia também, né? O componente de ética e democracia. Depois, ainda, nessa unidade curricular, a gente vai falar sobre políticas públicas e direitos humanos. Direitos humanos são direitos a que todos os seres humanos, todos os indivíduos têm direito a ter, tá certo? Então, todos os seres humanos, entendendo a premissa dessa unidade curricular, todos os seres humanos têm direito a terem direitos humanos. É sobre isso que vai falar, então, o segundo componente, sobre políticas públicas. A gente tem um terceiro componente nessa unidade curricular, o direito a ter direitos, que se chama
liberdade e igualdade, narrativas e cidadania. E daí a discussão sobre cidadania é uma discussão que é extremamente central quando a gente fala em políticas públicas em direitos, principalmente em direitos humanos. E, portanto, ela vai, de alguma forma, esse conceito de cidadania vai perpassar todos os componentes dessa unidade curricular número 5. A gente tem ainda mais um componente, que é o de direitos humanos e cultura de paz. O que será que é cultura de paz? Já ouviu falar nisso? O que será que significa? O que será que significa quando a gente se propõe a construir juntos uma cultura de paz? Que tipo de impactos isso pode ter na sociedade e no mundo, não é? E aí, para encerrar o trabalho, então, com essa unidade curricular número 5, que é a penúltima unidade curricular desse aprofundamento, a gente tem, além das oficinas, do laboratório, do observatório, a gente tem um clube dos direitos digitais. E aí, gente, pensar em direitos digitais na contemporaneidade é absolutamente fundamental. Afinal de contas, de uma forma ou de outra, as tecnologias digitais estão aí, nós estamos imersos, a nossa vida praticamente toda está imersa nas tecnologias digitais, e aí pensar em direitos digitais, direito à privacidade, direito à segurança, são temas absolutamente fundamentais para a gente saber quais são os nossos direitos quando nesse ambiente virtual, que é a internet, e quais são também os nossos deveres, digitalmente falando, certo? Então, vimos até aqui, pessoal, as unidades curriculares 1, 2, 3, 4 e 5 desse aprofundamento, e a gente agora vai para a última. Quando vocês chegarem nessa unidade curricular 6, isso significa que vocês já estão assim, ó, se preparando para se formar. Vocês já estão se preparando para terminar a escola, para daí dar um prosseguimento, seja na universidade, curso técnico, mercado de trabalho, qual for a escolha de vocês. Chegar na unidade curricular número 6 já é, digamos assim, o começo do encerramento do período escolar de vocês no ensino médio, né? Porque essa unidade vai se desenvolver durante o segundo semestre do ano letivo de 2023, ou seja, durante o segundo semestre da terceira série do ensino médio de vocês, ou seja, no ano que vem, né? E essa unidade curricular, que se chama Cenários, Pontes e Trilhas, também tem 5 componentes. Então, ela também é formada por 5 componentes, dos quais o primeiro se chama Trabalho e Vida, com 2 aulas semanais. Importante falar sobre trabalho, principalmente neste momento da vida em que vocês estarão na terceira série do ensino médio ali, quase se formando, né? Quase terminando, então, essa empreitada, né? Que foi a instrução formal, a escola. Aí a gente tem um segundo componente, mapeando o mundo. Um terceiro que se chama Muros e Pontes, Sociedade, Tecnologia e Informação. O penúltimo e quarto componente dessa unidade se chama Juventude, Economia e Trabalho, e aí a gente fecha com mais uma oficina. Da mesma forma como abrimos lá na unidade curricular 1, abrimos o trabalho com uma oficina, agora na unidade curricular 6 encerramos. E essa é o derradeiro, último componente curricular, né, que vocês vão ter na escola, é a oficina poética, do repente ao Islã. Aqueles que já bateram o olho ali mais atentos também já perceberam que esses componentes perfazem 10 horas semanais, ou 10 aulas semanais, certo? O nosso componente, pessoal, ele é lá da unidade curricular 1, a primeira que a gente viu lá atrás. Ele se chama Ciência, Tecnologia e Ética, e ele está, então, na unidade No Mundo, tudo está interligado. A habilidade da formação geral básica que a gente vai trabalhar nesse componente é essa que está aí na tela para vocês e que eu vou, então, fazer a leitura, e diz assim:
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Por exemplo, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Então, pessoal, essa habilidade da formação geral básica é uma habilidade com a qual vocês já trabalharam nas disciplinas tradicionais básicas de vocês e que vai reaparecer sob uma outra roupagem agora no nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Aliás, falando sobre o nosso componente, vejam aí quais são os objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar no decorrer das nossas aulas. Então, a gente tem lá as diferentes formas de registro do conhecimento operativo, da técnica e da ciência e dos saberes contemplativos, a revolução científica e a questão do método, a reflexão ética como parte do conhecimento científico e tecnológico, as origens e as consequências da crise da razão, a importância do contexto moral e político na produção da ciência e tecnologia. Esses são os objetos de conhecimento que vão aparecer para a gente sistematicamente ao longo das nossas aulas de ciência, tecnologia e ética. Combinados? E aí, só para vocês entenderem como essas aulas vão funcionar, então, no próximo vídeo nós falaremos especificamente sobre as atividades, mas só dando aí uma pincelada para matar a curiosidade de vocês. Cada componente é composto por algumas atividades. No nosso caso, nós teremos 5 atividades, tá bom? Essas 5 atividades, por sua vez, estão subdivididas em 3 diferentes momentos, que são introdução. Então, sempre que a gente começar uma atividade nova, a gente vai ter uma semana, ou seja, 2 aulas, investindo na introdução, na abertura, na sensibilização para essa atividade. Depois, a gente vai investir mais tempo, 4 aulas, portanto, 2 semanas, para realizar o desenvolvimento dessa atividade, caminhando, então, para um momento de fechamento ou de sistematização, que também vai requerer 2 aulas, portanto, 1 semana de trabalho para fechar o trabalho com os conteúdos, temáticas e habilidades previstos para cada uma das atividades. Lembrando que no nosso componente são 5 atividades. Joia? Na próxima aula, pessoal, já que terminamos, o nosso encontro falando sobre as atividades do componente Ciência, Tecnologia e Ética, na próxima aula, então, a gente vai ter uma visão mais panorâmica justamente dessas atividades. Quais, professora? Aquelas que formam o nosso componente curricular, Ciência, Tecnologia e Ética. A gente vai ver um apanhado, um sobrevoo, então, das 5 atividades do nosso componente. Vai ser muito legal. Não percam na nossa próxima aula. Mas, antes da próxima aula, eu vou deixar para vocês fazerem aí, na sala de aula com o professor ou a professora de vocês, uma atividade. Legal? Que diz o seguinte: em uma roda de conversa, dialoguem sobre as seguintes questões. Que razões te levaram a escolher esse itinerário formativo? Porque, claro, quando vocês fizeram a escolha, pelos itinerários formativos lá no ano passado, vocês tiveram alguns critérios e levaram alguns elementos em consideração. Vamos compartilhar isso com os colegas? Por que será que você quis escolher esse itinerário formativo? E, além de fazer esse compartilhamento com os colegas, também uma segunda questão que vai aí na tela para vocês diz o seguinte. Vamos pôr na tela, por gentileza? Quais as suas experiências para quais as suas expectativas para este itinerário formativo? O que você espera desse itinerário como um todo e também dos componentes da primeira unidade curricular? O que você espera do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética, hein? Pessoal, foi um prazer ter estado com vocês. Próxima aula estaremos juntos novamente. Eu me despeço de todas e todos
Com um beijo e um abraço muito, muito carinhoso e até breve. Tchau, tchau.